queridos amigos do Quintal de Histórias, esse espaço carinhosamente dedicado aos causos, lendas, parlendas, ao folclore, à cultura popular. Eu me chamo Rosane Castro, sou escritora, contadora de histórias, gaúcha, isso mesmo, moro aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, e hoje trouxe um causo para compartilhar com todos vocês. Era uma vez um padre chamado Manuel Gomes Gonzalez, espanhol, mas que morava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Nonoai. Ele era conhecido por todos os moradores da região porque ele era um padre que não se limitava apenas ao ambiente da igreja. Ele fazia peregrinações por toda a cidade, sempre levando uma palavra amiga, uma palavra de fé, de esperança, de amor. Ele cuidava muito das pessoas e todos adoravam o padre. Nessa cidade também tinha um menino, um guri, chamado Adílio, que também era conhecido por muitos, por sua simpatia, generosidade, por seu espírito de liderança, sempre ajudando as pessoas, sempre muito afetivo, dedicado. E ele adorava colaborar com o padre. Ele não era um coroinha ou um sacristão, não. Ele era apenas um menino que gostava de estar presente na igreja, na missa, indo a campo, conversando com as pessoas. E um dia ele foi convidado pelo padre para irem juntos até a cidade de Três Passos, onde o padre iria realizar uma missa. E foram os dois. O menino estava muito contente. Quando chegaram lá na cidade, foram bem recebidos. O padre levou as suas palavras sempre afetuosas, sempre mensagens de amor, paz e esperança. E eles estavam muito satisfeitos com aquela visita. E assim que a missa acabou, eles resolveram voltar rapidamente para Nonoai, cidade tão querida por eles. Subiram na mula, sim, eles viajavam numa mula, e começaram o trajeto de volta para casa. No caminho, sentiram fome e resolveram parar em um bolicho. Para quem não conhece algumas palavras e expressões da minha terra, do Rio Grande do Sul, eu explico. Bolicho é um lugar onde os viajantes param para descansar e comer alguma coisa. Seria uma venda, um mercadinho de beira de estrada. Enfim, eles pararam em um bolicho. E ali eles se alimentaram, descansaram um pouco, conversaram, trocaram algumas ideias com algumas pessoas que estavam ali. Mas eles não perceberam que naquele lugar eles estavam sendo vigiados. Ali havia 3 homens malfeitores, que assim que eles se puseram a caminho de volta para casa, os homens seguiram eles. O caminho mais curto era por dentro de uma mata bem fechada. E eles foram tranquilamente, sentindo-se seguros. Só que eles não estavam. Assim que eles chegaram no meio da mata, aqueles 3 malfeitores pararam eles e pediram que eles dessem o que eles tinham. Mas eles não tinham quase nada. Apenas um cálice e a mula. As roupas que estavam no próprio corpo. Os homens, eles queriam joias, dinheiro e, insatisfeitos com aquela abordagem, eles retiraram o cálice e a mula do padre, que suplicava pela vida do menino, que suplicava pela sua vida. Mas os homens não queriam ouvir as palavras daquele homem de palavras santas. Então, naquele lugar, eles foram sacrificados. Os 3 malfeitores deixaram ali os corpos do padre e do menino. E antes de partirem, ainda comentaram: os animais irão se encarregar desses corpos por nós. Eles voltaram para a cidade como se nada tivesse acontecido e ninguém suspeitou num primeiro momento. Acontece que na cidade de Nonoai as pessoas suspeitavam.
porque o padre e o menino não chegavam e eles eram sempre muito pontuais. Foi então que um grupo de homens da cidade e de mulheres também resolveram procurar ajuda e foram até a cidade de Três Passos para conversarem com as pessoas e tentarem fazer o mesmo trajeto que o padre e o menino haviam feito. Foram parar naquele bolicho e o proprietário do bolicho não quis dar muitas explicações. Custou a lembrar de viajantes, mas ele lembrava de um detalhe. Ele viu homens bebendo em um cálice, algo estranho para a região, e também puxavam uma mula. Isso fez com que os moradores de Nonoai ficassem alvoroçados. Então, começava ali uma verdadeira busca ao padre e ao menino. Entraram na mata e, ao entrarem, perceberam um canto. Olharam para o alto e viram muitos pássaros que voavam em círculo. Eles olharam para o alto e viram vários pássaros sobrevoando as árvores. E não eram urubus, não. Eram pássaros de várias espécies, tamanhos, cores e cantos diferentes. E por alguns instantes aqueles homens ficaram encantados, quase esqueceram do que estavam procurando. Mas eles seguiram pela mata. E quando chegaram num determinado lugar, eles continuaram olhando para o alto e os pássaros estavam lá. E de repente, diante deles, estava o corpo do padre e do menino. Eles ficaram muito angustiados, tristes com aquela cena. Porém, algo estranho havia acontecido. O padre Manuel e o menino Adílio estavam da mesma forma que eram em vida, sem que a morte os tivesse tirado da afeição, a paz, a bondade e a pureza. O povo então entendeu que aquele era o adeus de duas almas verdadeiramente santas. Iniciou-se desde então o culto e a crença no poder do padre e do menino, tanto que desde 1965, na capela ao lado da igreja Nossa Senhora da Luz, em Nonoai, há duas imagens de gesso representando Manuel e Adílio. Ali, os devotos deixam fotos de pessoas que receberam graças. Também deixam objetos, velas, muletas, fotos em agradecimento àqueles dois que foram amados e respeitados por toda uma cidade. E esse é um caos contado aqui neste livro. Quero deixar o meu agradecimento ao Grupo Guaia, a Edivânia, que me fez esse convite carinhoso para estar aqui partilhando histórias nesse quintal do folclore brasileiro. Um abraço a todos e viva as histórias!